Graça e paz, queridos, sejam todos bem-vindos. Isso. Vamos lá, tá a Rose, a Simone, depois você tira aí o microfone para que todos possam ouvir bem. Vocês estão me ouvindo bem? Sim ou não? Como está ali? Tá tranquilo? Pega a câmera mais para cá, assim, ó. Isso, para tirar o... É isso. Aí, garoto. Tira o máximo desse aqui, ó. Aí. Amém? Graças a Deus, sejam todos bem-vindos para mais uma EBD, Escola Bíblica Digital. Nós vamos dar início a mais um tempo precioso de estudo, de crescimento, de amadurecimento daquilo que o Senhor tem aí nos abençoado. Tempo precioso, tempo poderoso, né? Está sendo muito bom tudo que o Senhor está fazendo e nós temos que aproveitar. Amém, queridos? Glória a Deus. Espero que vocês estejam me ouvindo bem, né? E nós iremos aí iniciar com uma oração. Amém? Graças a Deus. Pai, em nome do Senhor Jesus, eu te louvo, agradeço ao Senhor, ó Pai, por mais uma oportunidade de mergulharmos, ó Pai, na Tua Palavra, Senhor Deus, de aprendermos com essa EBD, essa Escola Bíblica Digital. Seja o Senhor conduzindo, guiando, direcionando, fortalecendo, Senhor Deus, cada um de nós. Nos abençoe, Senhor Deus, renove as nossas forças e visite, ó Pai, o nosso coração nessa noite. Ser com cada um dos teus filhos, ó Pai, que estão prontos para aprender, para, Senhor Deus, crescer com mais do Senhor. Fortalece as nossas vidas, eu te peço, eu te agradeço, em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Amém, queridos? Glória a Deus. Nós estamos aí já numa saga de pelo menos umas 8 semanas abençoadas. Estamos aí finalizando praticamente o livro de Gênesis e está sendo muito bom, muito precioso. Na semana passada, ou melhor, na semana retrasada, nós falamos de Peniel, depois nós falamos aí, né, de como Jacó teve que lidar com os problemas, com as situações ali, né, de como que ele teve que lidar ali com o... Deixa eu só falar. Isso. Como que ele teve que lidar com o seu irmão Esaú, né? Foi muito precioso. E hoje nós vamos aí mergulhar, né, em Gênesis capítulo 37. Por isso, abra a sua Bíblia. Aê! Glória a Deus! Abra a sua Bíblia lá no livro de Gênesis capítulo 37. E hoje nós vamos falar um pouquinho, começar a história de José. Olha, eu tenho certeza que só hoje a gente não consegue finalizar essa história, uma história muito preciosa, muito interessante, nós mergulharmos nesse personagem da Bíblia que muito nos inspira, né, com o seu comportamento, com o seu temperamento, né, com tudo aquilo que ele se moveu, com tudo aquilo que ele fez e também soube esperar no Senhor. Tenho certeza que vai dar para a gente crescer muito. Então, Gênesis capítulo 37, vamos estar lendo aqui, está escrito assim: E Jacó habitou nas terras das peregrinações de seu pai, na terra de Canaã. Estas são a geração de Jacó, sendo José, de 17 anos, apacentava as ovelhas com seus irmãos. E estava este jovem com os filhos de Bila e com os filhos de Zilpa, mulheres de seu pai. E José trazia má fama deles ao seu pai. É como se o José sempre mandava um zap pro pai, pro Jacó, falava: pai, ó, os meninos aqui estão bagunçando, ó, os meninos aqui não estão tratando as ovelhas direitinho, os meninos aqui estão, né, matando o emprego aqui, estão matando o serviço, eles estão aqui vacalhando no serviço, estão fazendo de qualquer jeito, né? Continua, versículo 3. Israel amava José mais do que a todos os seus filhos. Olha o problemão aí que nós já falamos sobre isso. Porque era filho de sua velhice, mesmo que tenha justificativa, o justo não se justifica. E fez-lhe
uma túnica de várias cores. Imagine só, Jacó agora, ele entrega para José uma roupa especial, uma túnica colorida, algo assim. E o texto faz questão de frisar que era uma túnica colorida. Por quê? Porque quanto mais cores naquela época, mais caro era essa túnica. É diferente de hoje, que você manda estampar, né, uma foto em silk, em set color, não sei das quantas, e você vai ter ali várias cores, né, num piscar de olhos. Naquela época, não. Uma túnica de multicor, ela era de alto preço, feito à mão especialmente para Jacó, ou melhor, para José. Então, Jacó financiou essa túnica. Vamos lá, continua, versículo 4. Vendo, pois, seus irmãos, que seu pai o amava mais do que a todos os seus irmãos, aborreceram-no e não podia mais falar com ele pacificamente. Olha que situação, querido. O amor de Jacó por José era tão grande, era extravagante, era visível, a tal ponto de acabar rejeitando os outros filhos. Isso é um perigo, por quê? Quando você dispensa mais atenção para um do que para outro, pode ser que uma brecha chamada ciúme acaba se instalando no coração dessas outras pessoas, e se essas outras pessoas já tiverem um probleminha chamado auto-rejeição, aí esse problema vai se alastrar um pouco mais. Amém? Mas continua. Versículo 5. Sonhou José também um sonho, que contou aos seus irmãos, por isso o aborreciam mais ainda. Então vamos lá. Os irmãos de José já tinham um fator do porquê aborrecer José, o porquê não gostar dele. Porque ele era o queridinho do papai, era o filho predileto do papai. Segundo motivo do porquê os irmãos estavam mais chateados ainda com José, porque agora ele era um sonhador, e na terra de quem não sonha, todo sonhador é escrachado. Na terra de quem não tem capacidade para sonhar, todo aquele que começa a inspirar vai ser morto. Na terra daqueles que estão totalmente fora do propósito de Deus, quando encontram alguém no propósito, sempre vão tacar pedras. Amém? Então guarda essa palavra aí no seu coração. Se estão tacando pedra, se estão jogando balde de água fria nos seus sonhos, fica tranquilo, porque Deus é contigo. E se Deus te dá um sonho, é porque Ele é poderoso o suficiente para cumprir esse sonho. Você crê nisso ou não? Versículo 7. Ou melhor, versículo 6. E disse-lhe, ouvi, peço-vos este sonho que tenho sonhado. Aqui também tem um outro probleminha, queridos. Quando você compartilha os seus sonhos com pessoas que não sonham, você está jogando pérola aos porcos. Quando você lança no ouvido daquelas pessoas que não têm entendimento, que não estão no mesmo nível de fé, na mesma visão que você, o que acontece? Essas pessoas simplesmente não vão conseguir compreender a intensidade dos seus sonhos. Então é muito importante nós termos noção, nós termos consciência de que os nossos sonhos precisam ser compartilhados sim, mas para pessoas que têm a mesma fé, a mesma visão, e para pessoas que estão indo para o mesmo alvo que a gente. Essa semana nós falamos muito sobre alvos nas nossas células, não é? Olha só que interessante. Então agora nós temos essa cena, José, que não era lá aquele bem-vindo junto aos irmãos, agora ele está contando algo para os irmãos que os irmãos não têm capacidade de sonhar, de fazer. Vamos lá, versículo 7. Eis que estávamos atando molhos no meio do campo, e eis que o meu molho se levantava e também ficava em pé. E eis que os vossos molhos o rodeavam e se inclinava ao meu molho. Olha só, querido, falar que um dos filhos de Jacó iria se encurvar, iria se prostrar por terra para poder adorar ou respeitar a liderança de José, já era o cúmulo na mente deles, porque eles já estavam realmente
no limite com o José, porque o José era o dedo duro, José era aquele que delatava os irmãos quando estava trabalhando, José era aquele que recebia roupinha especial de presente na época ali, né, onde nem todo mundo estava recebendo. Então, você vê esse favoritismo de José, e agora os irmãos começam a ouvir o sonho de José, e nesse sonho os irmãos também estão sendo escrachados. Para quem já tem o problema da auto-rejeição, né, passar esse momento, ouvir o sonho de alguém que você vai ter que se prostrar, alguém que você vai ter que ser submisso, isso era uma afronta na vida daqueles irmãos. Olha só que coisa. Versículo 8. Então lhe disseram seus irmãos: tu, pois, deveras reinar sobre nós? Tu deveras terás domínio sobre nós? Por isso, tanto mais o aborreciam por seus sonhos e por suas palavras. Olha só, quem tem a motivação errada, quem tem a motivação maligna, até pelo fato de te ouvir, já vai ficar chateado. Só pelo fato de te ouvir, já vai ficar frustrado. Por quê? Porque essa pessoa não tem a capacidade de sonhar no nível que você sonha. Olha só que coisa fantástica. Continua. E sonhou ainda outro sonho. Queridos, então, além de José já ter sonhado um sonho, na qual os irmãos teriam que ser submissos a José, José vai ter uma avalanche de sonhos, e todos eles na mesma direção. Pensa que esses irmãos agora vão ficar chateados. Continua, vamos lá. E contou aos seus irmãos e disse: eis que eu ainda sonhei um sonho, e eis que o sol e a lua e 11 estrelas. Imagine só, se eles tivessem falado assim, todas as estrelas, ou 20 estrelas, 200 estrelas, era uma coisa. Mas falou ainda um número de 11 estrelas. Lógico, ficou notório que 11 era o número de filhos que Jacó tinha, além de José. Então, nós vamos encontrar aqui agora uma afronta direta na mente dos irmãos, uma afronta direta do próprio José, contando esses sonhos. É como se eles falassem assim: ele não sonhou essas coisas não, ele só está falando isso para nos afrontar. Isso aí ele só está falando para tirar a gente do sério. E aí ele conta que o sol e a lua e 11 estrelas iriam se inclinar para José. E contando a seu pai e a seus irmãos, repreendeu seu pai e lhe disse: que sonho é esse que sonhaste, José? Porventura viremos eu e a tua mãe e os teus irmãos a se inclinar-nos perante a ti em terra? Então até o pai ficou ali muito esclarecido qual era o significado desse sonho. Então vamos lá, nós já temos aqui algumas problemáticas. Primeiro, o pai tem filho predileto. Segundo, o filho predileto é um delator, ele é um dedo duro. Terceiro, os irmãos já não gostavam muito dele, já não ia muito com a cara dele. Então a gente vai encontrar aí várias vertentes. E para piorar, em quarto lugar, nós vamos encontrar aí agora esses sonhos, esses sonhos não somente contados por José, mas agora eles estão sendo falados ali como se fosse uma afronta para os irmãos de José. Ok? Então, estamos tendo um probleminha técnico aqui, mas tranquilo. É isso aqui, ó. Isso. Deixa eu ver. Ótimo. Deixa aí, vamos ver. Vai lá. Então, queridos, continuando aqui. Vamos lá. É isso. Depois, lá dentro tem aquele plugzinho aqui, ó. Aí você pega lá no gabinete. Isso, mas vamos lá, continua. Enquanto isso, dá para a gente ouvir muito bem. E aqui nós vamos encontrar agora José tendo ali esses sonhos, e sendo realmente transbordante ali diante dos irmãos, E ele ali agora contando para os irmãos, só que os irmãos, a reação dos irmãos não era uma reação positiva. Então nós vamos encontrar essas problemáticas, ok? E agora ele conta o sonho para o pai também interpreta, E aí nós vamos ver agora o que acontece com eles. Olha só, versículo, ainda no capítulo 37, nós vamos falar agora do versículo 11. Seus irmãos, pois, o invejavam, e seu pai, porém, guardava esse negócio
no coração. Queridos, quando você não entender direito, né, o que está acontecendo, quando você não entende direito, né, é melhor que você guarde no coração do que você sair retalhando, sair por aí, né, abominando, ou então discriminando, porque com certeza não vai ser tão bom se você ficar aí discriminando o que está ouvindo. Tudo aquilo que eu não sei, guarde no coração. Tudo aquilo que eu não entendo, guarda no coração, porque vai ser melhor do que você sair falando por aí algumas pérolas, ok? Vamos lá. Agora, versículo 12. E seus irmãos foram apacentar o rebanho de seu pai junto a Siquém. Disse, pois, Israel a José, não apacenta os teus irmãos junto de Siquém. Vem, enviar-te-ei a eles. E ele lhe disse, eis-me aqui. E ele lhe disse, ora, vai e vê como estão os teus irmãos, e como está o rebanho, e traze-me a resposta. Assim enviou do vale de Hebrom, e José veio a Siquém. E aí, queridos, nós vamos ver agora, olha só que situação. O pai está dando um destino para o filho. O pai é aquele que dá destino para o filho. Então, Jacó está dando ali, Israel, Jacó, né, está dando um destino para José, dizendo para ele, olha, os teus irmãos estão pastoreando em lugares perigosos. Vai lá, fala para eles saírem daquele lugar, porque aquele lugar não é bom. Vai e me traz a resposta. Vai e vem com a resposta, que eu quero saber como que está os seus irmãos, como é que está o rebanho, toda aquela situação. E olha só que interessantíssimo, queridos. Então foi dado um destino, foi dado um propósito, ok? Versículo 15, acompanha aí. E achou um varão, porque ele andava errado pelo campo, e perguntou-lhe o varão, dizendo, que procuras? E ele lhe disse, procuro meus irmãos. Dize-me, peço-te, onde eles apacentam? E disse aquele varão, foram-se daqui, porque ouvi-lhes dizer, vamos a Dotã. José, pois, seguiu seus irmãos e achou-os em Dotã. E olha só, queridos, os irmãos não estavam no lugar onde o pai achava que estavam. Aqui já é um começo de uma tragédia, quando os filhos não se localizam, né, pelos passos e pela voz do pai. Quando os filhos não estão em lugares de alcance do pai. Né? Quando nós filhos, vamos traduzir aqui, né? Quando nós filhos não estamos num lugar onde Deus possa nos encontrar. Mas, pastor, Deus não pode nos encontrar em tudo quanto é lugar? Pode, Deus vai nos encontrar em tudo quanto é lugar. Mas aonde é que Deus quer nos encontrar? No secreto com Ele, na intimidade com Deus, né? Em lugar de oração, no lugar do jejum, no lugar da consagração, no lugar da adoração, é lá que Deus quer nos encontrar. E o pai mandou José para encontrar eles lá em Siquém, e eles já não estavam em Siquém, eles já partiram para Dotã. Continua. Ainda bem que um homem ali, né, apontou o caminho para José. Versículo 18. E viram-no de longe, e antes que chegasse a eles, conspiraram contra eles para o matarem. Meu Deus do céu. Ei, escute isso. Né? Ali, o propósito dos irmãos, ou melhor, quando a pessoa está fora do propósito, a única coisa que ela gera é morte. Quando a pessoa está dentro do propósito, o que ela vai gerar é vida. Olha que coisa linda. Se eu e vocês estamos dentro do propósito, nós vamos gerar vida. Se estamos fora do propósito de Deus, fora de ganhar almas, fora do chamado que arde no nosso coração, nós vamos acabar gerando morte se estivermos fora desse propósito, amém? Versículo 19. E disseram uns aos outros, olha só, eis que lá vem o sonhador mor, eis que lá vem o menino sonhador, eis que lá vem aquele que só sabe sonhar, queridos. Ouse sonhar e continuar sonhando, mesmo que tudo e todos conspirem contra você, mesmo que tudo esteja contrário a você, continue sonhando. O nosso Deus é um Deus que realiza sonhos. O nosso Deus é um Deus que tem prazer em nos direcionar em sonhos muito altos, caminhos muito altos. Amém, queridos? Pensamentos grandiosos, é isso que Deus tem para nós. Então, não pare de sonhar, continue buscando ao Senhor, sonhando com aquilo que Deus sonha para você. Amém?
Continua, vamos lá. Olha só, agora os irmãos estão ali conspirando contra José, e eles falam assim, ó, versículo 20, vinde, pois, agora, e matemo-lo, e lancemo-lo numa dessas covas, e diremos, uma besta fera o comeu, e veremos o que será nesses sonhos. Então, queridos, sempre vai ter pessoas que vão acabar apostando fichas, ou melhor, apostando todas as fichas para que os teus sonhos não se realizem. Sempre vai ter aqueles que vão se levantar dizendo que os teus sonhos não podem se realizar. Sempre vão ter aqueles que vão querer apagar os teus sonhos. Pastor, mas como é que eu faço para que isso não aconteça? Continue no destino. O Pai não te deu um destino? O Pai não apontou o caminho? Cumpra o que o Pai mandou, mesmo que seja um caminho doloroso, difícil, estreito. Mas todo o caminho que o Pai está apontando é um caminho de vida, é um caminho de realmente bênção, ok? Continua. Versículo 21. E ouvindo o Rúben, livrou das mãos e disse, não lhe tiremos a vida. Olha só quem salvou a vida de José aqui, queridos. Foi Rúben. Talvez você fale, pastor, beleza, mas Rúben também conspirou para que José fosse vendido como escravo para o Egito. Ok, mas dos 11 irmãos, Rúben foi aquele que praticamente salvou a vida. Então, lá na bênção que Jacó vai dar para os 12 filhos, lá depois, no finalzinho do capítulo do livro de Gênesis, você vai encontrar Jacó liberando uma bênção legalzinha para Rúben por causa desse ato aqui, ó. Olha que coisa fantástica. Quando você livra alguém da morte, quando você é boca de Deus para livrar as pessoas da morte, pode ter certeza que Deus vai te recompensar. Amém, queridos? Continua. Olha só. Versículo 22. Também disse Rúben, não derrameis sangue, lançai-o nesta cova que está no deserto, e não lanceis mão dele, para livrá-lo das suas mãos e para torná-lo ao seu pai. Olha que coisa fantástica. Rúben intercedendo pela vida de José. Versículo 23. E aconteceu que, chegando José aos seus irmãos, tiraram a José a sua túnica de várias cores que trazia, e tomaram-no e lançaram-no na cova, porém a cova estava vazia, não havia água nela. Então aqui, olha só que coisa, queridos. Eles pegam o irmão deles, José, e eles agora vão ali livrar José da morte, porém vão colocar ele numa cova, num fosso, né? Vai colocar ele ali nessa cova vazia, para poder deixar ele ali à míngua. E o duro disso, queridos, é que eles estratejaram. O que nós vamos dizer para o nosso pai? Olha, vamos pegar a túnica dele, vamos pegar o animal, vamos aspergir sangue, né, sobre essa túnica, e vamos levar ali, vamos fazer um velório junto com o nosso pai, um velório sem corpo presente, e vamos falar para o nosso pai que uma besta fera matou o José, e comeu ele e tal, e a túnica ficou desse jeito. Imagina, querido, estratejar uma má notícia, estratejar a morte de alguém, estratejar o luto de uma família. Isso é, muito maligno passar pela mente de alguém fazer isso. Agora, pior do que isso é passar pela mente dos irmãos, da família. Meu Deus do céu, que coisa complicada. Mas não parou por aí não, continua. Versículo 25. Depois assentaram-se a comer pão, e levantaram os olhos, e eis que uma companhia de ismaelitas vinha de Gileade. Espera aí, vamos lá, vamos raciocinar. Você está me dizendo que eles jogaram José num poço vazio, e eles sentaram para se alimentar como se nada tivesse acontecendo? É isso mesmo? Como é que pode? Esses camaradas estavam com muito sangue frio, eles estavam muito apáticos com a dor do irmão ali, né, traído por eles. E agora eles levantam os olhos e vê uma companhia, né, um grupo de ismaelitas que estavam vindo na direção deles, que estavam indo para o Egito. E olha só o que eles fazem. Vamos lá.
Seus camelos, vamos lá, em uma companhia de ismaelitas, versículo 25, vinha de Gileade, e seus camelos traziam especiarias e bálsamos e mirra, e iam levar isso ao Egito. Então Judá disse aos seus irmãos: que proveito haverá em que matemos o nosso irmão e coloquemos e escondamos a sua morte? Olha isso aqui, querido. Judá também agora vai ser usado por Deus para imprimir destino, queridos. Por isso que também Judá recebe uma bênção diferenciada lá de Jacó, ok? Vamos lá. E Judá fala assim, ó, vinde e vendamo-lo a esses ismaelitas, e não seja nossa mão sobre ele, porque ele é nosso irmão, nossa carne. E os seus irmãos obedeceram. Meu Deus do céu, que coisa fantástica. Queridos, aqui tem toda uma simbologia, né, de uma libertação de José e de toda a sua descendência através de Judá e da sua descendência. Tem uma libertação aqui. Olha que coisa fantástica. Por isso que Jesus é conhecido como o leão da tribo de Judá. Olha só que fantástico. Aqui a gente vai ver também um pouco do caráter, só um pouco, porque Judá depois dá umas erradas lá também. Mas um pouco do caráter aqui de Judá, né, nessa situação. Vamos lá, olha só que bacana. Versículo 28. Passando, pois, os mercadores midianitas, tiraram e alcançaram a José da cova, e venderam José por 20 moedas de prata aos ismaelitas. Por quantas moedas de prata José foi vendido? 20 moedas de prata. Olha só, será que isso te lembra alguma coisa de alguém que também foi vendido por algumas moedas de prata, né, que foi traído? Você lembra disso ou não? Continua, vamos lá. Olha que simbologia fantástica, né? José ali também como um salvador, né? Ele livrou toda a família dele e todo o Egito da morte. De que jeito? Salvando o povo da fome, né? Continua. E levaram José ao Egito. Versículo 29. Tornando, pois, Rubem a cova, eis que José não estava na cova, então rasgou as suas vestes. Rubem ainda tinha esperança de aplacar o coração dos irmãos, né? Falar assim, não, José, foi só uma brincadeira, não, tranquilo, foi só uma brincadeira, nós não ia fazer nada de mal para você, não, fica em paz, né? Mas aí, na hora que Rubem chega e não vê, não encontra José ali, ele rasga as suas vestes, fica muito triste, muito chateado. Continua, vamos lá. E, versículo 30. E tornou aos seus irmãos e disse, o moço não aparece, e eu, aonde irei? Então tomaram a túnica de José e mataram um cabrito e tingiram a túnica de sangue. E enviaram a túnica de várias cores e fizeram levá-la a seu pai. E disseram, temos achado essa túnica, conhece agora se esta será ou não a túnica do teu filho. Então aqui, esses irmãos agora, eles estão dando a notícia para o pai. Meu Deus do céu. Como é que um pai recebe a notícia da morte de um filho? Nenhum pai está preparado para receber a notícia da morte de um filho, de um sumiço, de um problema de um filho. E agora você vai encontrar aqui Jacó recebendo essa notícia dos seus outros filhos. Mas olha só, olha, vê se essa é a túnica do teu filho. Não fala assim, ó, do nosso irmão. Você, por aí, pelas palavras, você tira o caráter deles, como é que eles estavam ali realmente diante do pai deles. E olha só, versículo 33, e conheceu e disse, é a túnica de meu filho, uma besta fera o comeu, certamente foi despedaçado José. E ali Jacó ele fez essa leitura que José tinha sido despedaçado por uma besta fera. Então Jacó rasgou as suas vestes e pôs pano de saco sobre os seus ombros e lamentou a seu filho muitos dias. E levantaram-se todos os seus filhos e todas as suas filhas para o consolarem. Recusou, porém, ser consolado e disse, na verdade, com choro hei de descer ao meu filho até a sepultura. Assim o chorou o seu pai. Uau, meu Deus do céu. Vamos raciocinar aqui. Olha só que interessante. Aqui, José estava, ou melhor, Jacó estava despedaçado
despedaçado emocionalmente. Acabou de receber a notícia da morte do seu filho. E aí todos os outros filhos, todo mundo tentando ali consolar Jacó, mas não conseguia. Meu Deus do céu, como é que você consola uma pessoa da perda do filho, queridos? Não tem palavras. E aí, Jacó ainda fala, olha, eu vou descer com choro para minha sepultura, por causa de José. E naquele mesmo momento, José estava sendo vendido para Potifar, na casa de Potifar. Olha só que interessante, queridos. Aquilo que se torna luto para alguns, para outros, Deus já está preparando o livramento. O que pode ser dor para uns, para outro, ou em outro cenário, em outro panorama, Deus está preparando o livramento, até mesmo para Jacó. Até mesmo para Jacó, que estava chorando a suposta morte de José, agora Deus estava preparando o livramento. Na verdade, a manutenção de toda a descendência de José e de Jacó. Olha que coisa fantástica, queridos. Vamos ver agora mais uma coisinha aqui, que eu quero só captar mais um detalhe para passar para vocês. Olha só. Versículo 36. Os medianitas venderam no Egito a Potifar, eunuco de Faraó, capitão da guarda. Aqui nós encontramos, então, Potifar, que era um homem de um alto escalão do Faraó. Ele está comprando ali o José por um preço, né? Ele está comprando esse escravo agora, e José agora ele vai se prolongar aí na sua saga até chegar ao trono, até chegar ali, sendo o segundo homem maior do Egito. Olha só, deixa eu só fazer um panorama aqui para a gente ganhar que substância nessa história. José, ele teve algumas túnicas, ok? Vamos lá. José teve 4 túnicas durante a sua história. Você fala, pastor, mas 4 túnicas, não era só uma só? Não. A primeira túnica foi essa aí que nós falamos até então. Nós relatamos a história da primeira túnica. Qual é a primeira túnica? A túnica da paternidade. José recebeu a túnica do pai, a túnica colorida, a túnica da alegria, todas aquelas cores que significavam a alegria que o pai tinha no filho. Então, a primeira túnica é a túnica da paternidade, a túnica da família, a túnica do destino, a túnica do propósito, a túnica da relevância, a túnica da identidade, a túnica da autoridade. Olha só que coisa fantástica. Essa foi a primeira túnica. Anota aí, se você está anotando. Túnica da paternidade. O que é paternidade, pastor? Paternidade é aquela que dá destino, direção, identidade para a vida do filho. Amém? E agora, nós vamos entrar aí numa segunda parte da vida de José, que é dentro da casa de Potifar. Agora, ele vai ter a túnica do serviço, né? Alguns dizem que é a túnica da escravidão. Eu prefiro colocar aqui agora a túnica do serviço, ok? A primeira túnica da paternidade, a segunda túnica agora é a túnica do serviço, onde José agora vai servir na casa de Potifar. José agora ele vai servir com tanta excelência que Deus vai fazer o serviço de José se tornar muito, muito, muito relevante. Uau, que coisa fantástica, que coisa fantástica. Mas, queridos, eu quero deixar essa segunda túnica para a nossa próxima EPD, porque realmente não dá para passar correndo. Nosso tempo já está sendo escasso, né? Nós estamos indo aí, mas eu quero agora enfatizar para vocês o que nós aprendemos até agora. Primeiro, aprendemos que o pai não deve fazer acepção de filhos. Segundo, aprendemos que o filho vai receber destino e direção do pai. Terceiro, nós aprendemos que nem todo mundo vai compactuar com os seus sonhos, com os seus objetivos de vida. Quarto, nós aprendemos que você deve compartilhar os seus sonhos, os seus objetivos com pessoas que estão na mesma fé, na mesma visão, né, na mesma caminhada que você. Amém? E por último, nós aprendemos, queridos, que não importa o que os outros fizerem contigo. O que importa é que você sempre tem que estar preparado para retirar uma túnica e assumir outra túnica,
Para cada túnica, Deus tem um aprendizado. Para cada fase da nossa vida, Deus quer nos ensinar algo novo. Então, não fique chorando, chateado com as túnicas na qual você está vivendo, passando. Saiba de uma coisa, o nosso Deus é um Deus de princípios, processos e propósito. É um Deus que está no controle de tudo, queridos. É um Deus que está no controle de tudo. Que nessa noite você possa absolver da parte de Deus, não somente a túnica da paternidade, mas já entrando também na túnica do serviço. Que você possa fazer tudo isso com muita excelência e que Deus possa te usar poderosamente na obra dele. Amém? Recebeu essa palavra no teu coração, na tua vida? Vamos orar agora para selar essa palavra no teu coração. E depois, você compartilha aí nos seus grupos o que você entendeu. Manda um feedback para mim do que você entendeu da vida de José, desse início, desse começo, desse protótipo da vida de José. Amém? Graças a Deus. Pai, em nome do Senhor Jesus, eu te louvo, eu te agradeço, ó Pai, porque o Senhor é bom, o Senhor é maravilhoso. E nós, sim, ó Deus, rendemos graças a Ti. Primeiro, ó Pai, porque o Senhor é quem nos veste da túnica da paternidade. É o Senhor, ó Pai, quem é o nosso Pai, que dá destino, que dá identidade. É o Senhor quem guarda nossas vidas. É o Senhor, ó Pai, quem nos faz crescer, ó Pai. É o Senhor quem nos faz avançar em lugares altos. Abençoe, ó Pai, poderosamente a nossa vida, o chamado, o propósito na qual o Senhor nos comissionou. E nós queremos fazer com excelência tudo que o Senhor designou para cada um de nós. Abençoe, ó Pai, cada um dos teus filhos que estão acompanhando essa escola bíblica digital e que teu nome possa ser engrandecido, possa ser glorificado em nós e através de nós, hoje e sempre, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe vocês. Fiquem na paz. Shalom. Shalom. Valeu.